Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses. Uma excelente terça-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas atualizações do Verdão, que joga no sábado contra a equipe do Capivariano pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Expectativa dessa estreia de John Arias com a camisa do Verdão. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essas últimas informações do Verdão. Ele, o Capitão América do Carnaval, Mendel Bidlovski, trazendo as informações do Alviverde. Bom dia, irmão, tudo bem? Bom dia, João. Bom dia a todos. É isso. Falando do Palmeiras, que no sábado enfrenta o Capivariano, quartas de final do Campeonato Paulista. Palmeiras, que foi o segundo colocado na classificação geral, enfrentando o Capivariano. Aí uma surpresa, né? Pela primeira vez, o Capivariano na história disputando as quartas do Paulistão. O jogo vai ser sábado na Arena Barueri. E toda a expectativa fica pela estreia de John Arias, o colombiano, que foi contratado 25 milhões de euros junto ao Wolverhampton. Ele já estava em atividade lá na Inglaterra, já treinou com os companheiros no sábado aqui na academia de futebol, está inscrito no Campeonato Paulista. Palmeiras volta aos treinos na quarta-feira, então ele tem esses 3 dias para treinar com o grupo. O próprio auxiliar técnico João Martins, que foi quem comandou o time do Palmeiras no jogo contra o Guarani, disse que ele tem tudo para estar à disposição para essa partida contra o Capivariano, então fica toda essa expectativa. Ele pode estrear contra o Capivariano no sábado ou no meio de semana da semana que vem contra o Fluminense, a ex-equipe dele, mas a expectativa é que ele realmente estreie neste sábado contra o Capivariano. Os jogadores do Palmeiras também voltando do departamento médico. O Felipe Anderson voltou no jogo contra o Guarani, começou a jogada do gol de empate do Palmeiras, o gol do Flaco Lopes, então mais um jogador que a comissão técnica ganha à disposição. E aí fica a dúvida em relação ao Paulinho. Paulinho, que passou por 2 cirurgias na perna, ele já voltou aos treinos, mas ainda nesse período de transição. O próprio João Martins também disse que ainda não há expectativa pelo retorno dele. Ele está nesse retorno com cautela para o retorno dele. Ele deve retornar ao time em março. É o Palmeiras ganhando reforços do departamento médico e também o John Arias. Toda essa expectativa então pela estreia do colombiano no time do Palmeiras. Tudo indica contra o Capivariano neste sábado, João. Boa, Mendel, e que estreia, hein, Fred Sports? Vamos ver se rola contra o Capivariano mesmo. Agora, quero saber, Thiago Ferri, se o Paulinho joga ou não joga essa final. Calma, eu sei que essa final não, essa partida decisiva. Eu sei que ele não joga, mas você até trouxe no GE, né, amigo? O DM do Palmeiras tá esvaziando e cada vez mais o Palmeiras tá ficando otimista aí com essa recuperação do Paulinho. Como é que tá? E esse departamento médico, quem é que falta sair de lá? Boa tarde. Fala, Vini, boa tarde pra você, todo mundo ligado no Taon. O Palmeiras começou o ano com alguns jogadores importantes machucados, né? E agora tá vendo o retorno de parte deles. O Lucas Evangelista, por exemplo, ele já fez a sua estreia como titular contra o Guarani, né? Já tinha jogado no fim do clássico contra o Corinthians, mas agora foi titular contra o Guarani. E o Felipe Anderson também voltou. 2 jogadores importantes no elenco, né? Na rotação do elenco, que estavam machucados. E aí a grande questão, de fato, é como você falou, o Paulinho, que não joga desde julho, porque passou por um segundo procedimento na perna direita. É uma lesão que o incomoda desde o último ano pelo Atlético Mineiro. Então o Palmeiras está sendo muito cauteloso agora nesse retorno do Paulinho, mas todos os sinais vêm sendo positivos. Ele na última semana passou por exames para acompanhar a evolução da cicatrização da sua lesão, e os exames foram positivos. Isso fez com que ele pudesse aumentar a carga de trabalho. Então, ele ainda não está treinando com o elenco, mas na última semana a gente já viu o Paulinho com mais frequência no campo, ainda que trabalhando à parte, com a fisioterapia, mas já calçou chuteiras, bateu bola. Tem mais imagens do Paulinho que dão confiança para que ele volte em breve. Então, até perguntei para o João Martins sobre isso, o auxiliar do Abel Ferreira, e ele disse que não quer colocar prazo, mas que a evolução está sendo muito positiva. Não quer colocar prazo justamente por essa cautela que o Palmeiras tem, mas a expectativa é de que ainda nesse fim do mês de fevereiro, comecinho de março, ele comece aquilo que se chama, né, a transição entre a parte física e a parte técnica. Ele começa a participar de treinos com o restante do elenco,
até ser liberado para jogar, para o Abel Ferreira utilizá-lo como quiser. Então, tá perto disso acontecer, dele iniciar essa transição, mas o Palmeiras não quer dar esse prazo para não criar essa expectativa, porque todo mundo sabe que o palmeirense mais quer ver é o Paulinho jogando saudável, porque na sua primeira temporada ele foi muito atrapalhado pelas dores que ele sentiu depois de passar por uma primeira cirurgia na perna direita. Se o Paulinho ainda não volta, né, ainda não joga nessas quartas de final, o Palmeiras deve ter sim um reforço pro ataque, que é o John Arias. O grande reforço, a grande contratação do Palmeiras nessa janela de transferências. Ele passou pelos primeiros testes, né, passou pelos primeiros treinos no fim de semana na academia de futebol e tem semana cheia agora para se preparar para esse jogo de sábado contra o Capivariano. Então, pelo menos o Arias deve ser um reforço do Palmeiras para esse início de mata-mata do Paulistão. Valeu, Thiago Ferri, setorista do Palmeiras no GE. Globo. Tá certo o Palmeiras mesmo, né? Voltar com calma, o Paulinho, para quando voltar, engatar essa sequência que ele ainda não conseguiu com a camisa do Verdão. Um abraço, amigo, bom trabalho. Bom, a gente fala agora... Né? Bruno Rodrigues também de saída e o Felipe Anderson recuperado. E aí? Vamos falar uma coisinha só importante, que eu acho importante. Desses 1 milhão e 1.700 aí, 600 é de venda de jogador. Então, este orçamento é real, aconteceu, o dinheiro está aí, está entrando, né? 3, 4 anos, como o Palmeiras... de venda de jogador, cara. É mais que Cruzeiro, é mais que Inter, é mais que Grêmio, só essa parte. Mais que Flamengo. Agora, essa é uma... Não, tô dizendo o total do Grêmio, o total do Inter, o total do Cruzeiro. Essa é uma arrecadação irreal, porque não é todo ano que você vai vender 600 milhões, né? Também não recebe à vista, né? Exato. Tudo é feito contado, né? Então você vai receber boa parte desse dinheiro este ano, ano que vem, assim como vai pagar... contabilmente você põe os 600 entrando. Exatamente. O recebimento é depois, mas o contábil e a saída também. Né? Ela entra como despesa quando você contrata o John Arias, mas você não vai pagar isso à vista, né? Então, a receita do Palmeiras precisa caminhar entre 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 900 até 1 bilhão e 200, e isso precisa melhorar, aumentar, para você não ficar dependente de venda de jogadores. Isso é um perigo. É um perigo, tá? Então, claro, você faz aportes, contrata jogadores com valores altos, como o Vitor Roque, como foi com o Paulinho, agora com o Arias e provavelmente com o Nino, tá? Existe a possibilidade ainda do Nino chegar nesta janela. Isso tem que estar equacionado, porque senão quebra o clube, tá? E aí é preciso que aqueles que lá estão, principalmente o departamento comercial e marketing, não se acomodem de jogar tudo nas costas do João Paulo Sampaio. Porque apesar de ter 42 jogadores espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que pouco vestiram a camisa do Palmeiras e que o Palmeiras tem algum dinheiro para receber, não tem mais um Vitor Reis, mais um Hendrick, mais um Estevão, né? Jogadores, um Richard Rios, que foi vendido por uma quantia absurda, né? É difícil, não é fácil fazer esse tipo de venda, né? Então, isso chama atenção, serve de alerta para que o torcedor palmeirense fique de olho nisso, porque se você volta a entrar naquela espiral de gastar mais do que arrecada, isso aconteceu nos últimos anos, em 2020, curiosamente, o ano que logo na sequência chegou o Abel, né? O Palmeiras teve que recuar e colocar a molecada para jogar. O clube quebra, tá? O Palmeiras não é o Flamengo, não tem a capacidade de arrecadação do Flamengo, é bom deixar isso muito claro. Ponto. A partir daí, Bruno Rodrigues, a saída dele é uma bênção, né? Eu nada tenho contra o jogador, teve seus problemas, o Palmeiras cumpriu com ele o que tinha que fazer, recuperou o jogador, o cara vai jogar pelada nas férias, não dá. Aí não dá, para mim não dá, é falta de profissionalismo, né? E por isso a saída dele é ótima. Nessas férias, é isso? Agora, recuperado, jogou ano passado e foi jogar pelada na cidade dele. Aí não dá, nas férias isso do cara. Pegou mal? Não, pegou mal para mim, não sei se lá... Sim, porque a questão, por exemplo, do Martins que a gente estava discutindo é se ele se lesionou novamente numa dessas coisas. Mas exatamente. Não é que ele se lesionou novamente. Não. Exato. É que depois correu cirurgias graves seguidas. Você tem que evitar esse tipo de evento. Né? Evita, né, cara? E o Palmeiras emprestou porque ficou bravo, obviamente, né? Entra no carro com cuidado, né?
Você tá com 2 lesões graves de joelho e tal. E foi o Cruzeiro que ele se destacou, né? Naquele momento. Exato. Que ele foi contratado do Cruzeiro. Né? E a hora que ele bateu lá em Minas, a frase dele é: eu liguei pro Pedrinho BH, expliquei que eu precisava da ajuda do Cruzeiro. Aí ele... O torcedor do Flamengo tá lembrando que ele dá uma repetida na frase do Paquetá. E ele falou: Pedrinho, eu preciso muito mais do Cruzeiro, eu sei que vocês não precisam de mim, só que eu preciso do Cruzeiro, me ajuda e tal. E aí o Pedrinho ligou lá pra Leila e eles chegaram a um consenso. Isso. Então, eu queria aqui publicamente pedir à Sociedade Esportiva Palmeiras que hoje é terça-feira, o Palmeiras joga sábado às 8h30 da noite na Arena Barueri, que viesse a público durante toda a semana, utilizando mesmo os seus veículos oficiais, né? TV Palmeiras, Twitter, Instagram, ou até mesmo, né, o GE, não tem problema nenhum, né? Procura lá o pessoal do GE e informe ao público quando é e como é que as pessoas vão chegar na Arena Barueri e vão sair da Arena Barueri. Exato. O metrô Barra Funda Palmeiras Barra Funda vai estar aberto. Até que horas ele vai funcionar? Ele vai funcionar a noite toda, porque tem desfile das campeãs no sábado, né? É possível dar essa informação. O trem, que quando você sai do estádio lá na Arena Barueri, a CPTM estará interligada com o metrô, né? Então, cara, eu vou falar isso aqui, se vocês me permitirem... Todos os dias. Todos os dias até sábado, até sexta, né? E nas minhas redes também. Porque isso é o básico, né? Então, mostrem publicamente, olha, nós pedimos autorização, pedimos ao metrô para estender o horário, né? Mostre o aceite da companhia metropolitana, porque as pessoas têm direito de sair de casa no transporte público, ir ao estádio e voltar para casa no transporte público no sábado à noite. O jogo vai terminar às 10h30, até o cara sair 11 horas, chegar no trem, entendeu? Vai estar funcionando, vai ter vai ter um volume grande de pessoas, né? Tem as baldeações todas que tem que estar liberado. Exatamente. Depois. Então, faça favor, Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, honre o seu nome, sociedade, e publique diariamente como é que o sujeito vai sair de casa e chegar em casa para ir até a Arena Barueri no sábado, 8h30 da noite, para jogar contra o Capivariano. E espero que isso se torne de praxe, certo? E que no campo, no estádio, o Guilherme Simati, meu amigo, venha no microfone da alto-falante e diga: atenção, torcedor, a estação Palmeiras Barra Funda vai funcionar até tal hora. Atenção, não custa, antes do jogo, no intervalo e quando o jogo terminar, certo? Por favor. Jogo 21h30, né? Não, 8h30. 20h30, não é isso? 8h30. Sábado é 8h30. 8h30? Tô vendo aqui. Acho que o 20h30 é o horário do sábado e do domingo. Domingo à noite, é o horário da TV Record. Porque 20h30 ainda tem uma margem até o fechamento, mas tua cobrança, evidente, tem todo sentido aí. Não, porque depois tem o jogo com o Fluminense, quarta-feira. Ai, que horas que é o jogo contra o Fluminense? Eu tô abrindo aqui. Quarta-feira tem um jogo contra o Fluminense. Sim, aí é uma outra... aí não tem mais... É pior, mas... 20h30 o Palmeiras, tá? Então, e aí contra o Fluminense, 21h30. Então, quarta-feira é 9h30. É um jogo importantíssimo para o Palmeiras. O Palmeiras vai precisar do seu torcedor. Então, vamos esclarecer esses fatos e dar luz, publicidade aos fatos. Ó, pessoal, quarta-feira a gente pediu pro metrô e o metrô disse não. Tá aqui, ó. O metrô disse não vai estender o horário. Então, pronto, o cara sabe que ele, se sair e não conseguir chegar até meia-noite no metrô, ele vai ter que dar um outro jeito. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que pudesse acontecer, certo? Muito bem. Sobre a arrecadação ainda, Massa, 30% desse volume C de venda de jogadores é bastante significativo no sentido oposto. Você tem 70% de outras fontes. E aí eu sei que você está pegando no pé, falando assim, ó, o Palmeiras não é o Flamengo,
não sei se alguém, é o Flamengo, o Corinthians tem esse potencial, mas é a 4ª torcida do Brasil em pesquisas no principal mercado econômico. O que falta, então, para chegar perto disso? Não, então, o Flamengo é uma meta inatingível, cara. Não tem como chegar, né? Falta você desenvolver o seu departamento de marketing, desenvolver um departamento comercial mais efetivo, né? Ter ações de aproximação com o seu torcedor. Tem muito trabalho a ser feito, Napoleão. É que é um trabalho mais difícil de ser feito, mais duro de ser feito e que não aparece tanto para o público, porque o que aparece é o patrocínio na camisa. E isso é só um dos aspectos. Se você for pegar para qualquer mercado organizado, né, direito de TV já não é mais o que paga mais. Se você for olhar para clubes, grandes marcas do futebol inglês, por exemplo, os departamentos de marketing são departamentos comerciais, cara. Você vai ter um jogo lá, Tottenham e Liverpool, os departamentos comerciais se falam e fazem um leilão para ver quais empresas naquelas 24 horas vão poder ter acesso ao banco de dados das equipes. Então, assim, Arnaldo Bier e companhia. Cara, no dia do jogo, o cara recebe no celular dele, ó, Arnaldo Bier e companhia. Se o fulano fizer o gol, você vai ganhar 30% de desconto. E o cara faz a compra na hora. Sabe, tem um monte de coisa que precisa andar para você diminuir a distância. Agora, chegar nesse lugar do Flamengo, que é o lugar onde deveria estar o Corinthians, né? Falimentar Corinthians, que nem camisa tinha para usar no jogo contra o Fluminense. É inacreditável uma coisa dessa, certo? Vou trazer aqui uma matéria trazendo informações dessa negociação entre Bruno Rodrigues e a equipe do Cruzeiro, abre aspas. O Palmeiras avançou na negociação de Bruno Rodrigues por empréstimo ao Cruzeiro neste domingo, chegando a um acordo verbal com a Raposa pela transferência. Não há pagamento pela saída neste momento, mas o Alviverde ainda pode lucrar com o negócio. O contrato será válido até o final desta temporada e é uma opção de compra prevista em cerca de 5 milhões de dólares. É o equivalente a cerca de 26,1 milhões na cotação atual, um pouco acima do que pagou por 80% dos direitos do centroavante ainda na temporada de 2023, cerca de 25 milhões de reais. Bruno Rodrigues nem sequer esteve na relação do Palmeiras para essa partida que jogou contra a equipe do Guarani no último domingo pela rodada final da primeira fase do Paulistão e é aguardado em Belo Horizonte nesta semana para formalizar e fechar o negócio. O centroavante chegou ao Palmeiras em dezembro de 23, depois de se destacar com 13 gols e 7 assistências pelo Cruzeiro, sendo peça fundamental para salvar a Raposa do rebaixamento lá na época. Bruno Rodrigues terminou o ano envolvido em uma problemática por disputar um torneio de futebol nas férias sem comunicar o clube, resultando em uma multa. Desde então fez 4 jogos em 2026, ainda sem marcar nenhum gol, e vinha recebendo sondagens para deixar o Verdão. Houve conversas iniciais com o Internacional que não avançaram até chegar agora a essa oferta que está muito bem encaminhada para a equipe do Cruzeiro. Enfim, o jogador tem que sair, não tem espaço no Verdão, qualidade técnica realmente está devendo e precisa mudar, ganhar novos ares, quem sabe o Verdão conseguir lucrar alguma coisa aí e buscar um novo atacante para reforçar o elenco. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!